Olá, esse é o Nossa História, Nossa Memória, um projeto incentivado pelo Funcultura, Fundarp e Governo do Estado de Pernambuco. Um podcast que escuta o tempo, as pessoas e os territórios. E nessa temporada, entramos nos espaços onde a cultura é vivida, criada e reinventada todos os dias por mulheres incríveis. Eu sou Josi Marinho, jornalista e produtora cultural, natural de Carpina, na zona da Mata de Pernambuco. Trabalho há mais de 10 anos contando histórias do nosso povo, seja no rádio, na escrita e agora aqui no nosso podcast. Acredito que preservar a memória é também cuidar do nosso futuro. Hoje, o Nossa História, Nossa Memória volta os olhos e os ouvidos para a glória do Goitá, terra onde o riso, a crítica e a sabedoria popular ganham forma pelas mãos de quem move o mamulengo. O mamulengo é um tipo de teatro popular de bonecos no Nordeste, especialmente o forte aqui, em Pernambuco. Os bonecos são manipulados com as mãos por trás de um pequeno palco e ganham vida com muita brincadeira, música, improviso e crítica social. No mamulengo, os bonecos falam como a gente, brigam, dançam, rezam, sonham e dizem verdades que às vezes só boneco tem coragem de dizer. Entre tantos bonecos e histórias, encontramos Jennifer Maria, jovem firme e herdeira de uma linguagem que fez do teatro popular um instrumento de memória, resistência e alegria. Filha da mestra Titinha, uma das primeiras mulheres a ocupar o palco com boneco na mão, e do mestre Bel, neta do eterno mestre Zé Lopes, Jennifer cresceu dentro do Museu do Mamulengo. Importante dizer que a mestra Titinha, mãe de Jennifer, é uma das entrevistadas do Nossa História, Nossa Memória, também aqui nessa temporada. E a infância de Jennifer no museu foi feita de pano, madeira e emoção. E foi ali também que ela compreendeu que sua missão era dar continuidade a essa tradição viva. Hoje, aos 20 anos, ela já é contramestra do grupo mamulengo Flor do Mungu e preside a Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos da região. Com sensibilidade, técnica e coragem, Jennifer renova o que aprendeu desde pequena, que boneco fala, ensina e transforma. Jennifer, que alegria estar aqui em Glória do Goitá, receber você aqui nesse espaço tão significativo para o mamulengo. Então, nossa alegria poder tê-la como nossa convidada também nessa temporada especial. E, inicialmente, eu gostaria de saber como você se sente participando dessa brincadeira tão importante que é o mamulengo. Para mim é muito significativo. O mamulengo, eu acho uma cultura belíssima. Eu fui criada cultivando um grande amor pela cultura popular. Então, para mim, significa que eu estou mantendo uma cultura que faz parte da história da minha família, que o meu pai se mantém, minha mãe se mantém através dessa cultura. Então é muito gratificante conseguir ser uma das mantenedoras que salvaguarda o mamulengo. Como foi crescer no Museu do Mamulengo? Crescer no Museu do Mamulengo, eu acredito que foi importante para que hoje eu mantenha o mesmo encanto pelo mamulengo que eu tinha quando eu era criança. Eu acho que crescer em meio a essa cultura fez com que eu me aproximasse dela sem precisar que alguém me instigasse. Foi uma coisa natural. Eu que quis me aproximar, eu que tive o interesse de também participar. O que é uma coisa que eu vejo que pode ser perdida, porque dependendo da manifestação cultural, os filhos eles não se interessam, principalmente nessa nova geração de muita tecnologia. Mas mesmo assim, tanto eu quanto meu irmão, a gente teve esse interesse. Crescer aqui manteve um encanto sobre o mamulengo que fez a gente voltar e manter ele, agora participar. Que lembrança você tem das primeiras vezes que veio ao museu com sua mãe, com seu pai, seu avô? Lembranças, apesar de ser nova, né? Eu não tenho tanta lembrança de estar aqui no museu. Uma das minhas primeiras memórias com o mamulengo é justamente em casa, que é a parte do esculpir o boneco. Eu lembro de ajudar minha mãe, lixando os bonecos para encomenda,
O museu, eu lembro de estar muito aqui nos dias que a gente não estava estudando. Então minha mãe trazia a gente passava aqui o dia brincando, correndo. Também lembro da gente sair da escola e vir para cá. Então a gente ficava muito aqui, até porque era o espaço de trabalho dos nossos pais. Então a gente vinha aqui, que era uma forma da minha mãe conseguir cuidar da gente e também trabalhar, né? Então a arte do mamulengo chegou para você como uma brincadeira? A arte do mamulengo chegou como uma brincadeira para mim. Eu primeiro me encantei, eu era encantada pela apresentação, e ainda sou, na verdade, encantada pela apresentação do mamulengo, principalmente, como eu disse, a passagem da morte e do diabo. Para mim, são os personagens mais lindos e que eu mais me encanto do mamulengo. Quanto mais assustador é o boneco, eu mais acho bonito. Então, veio como uma brincadeira, veio com encanto, mas eu acho que também tem a questão que eu e os meus irmãos, a gente sempre teve na nossa cabeça a consciência de que era o trabalho dos nossos pais, entendeu? A gente sempre teve a consciência que aquela cultura é o que estava mantendo. A nossa sobrevivência era daquilo, era da cultura. E esse encanto se manteve e a gente nunca se desapaixonou. Mesmo começando de criança, a gente foi crescendo, na adolescência, mas a gente nunca se desapaixonou. Porque a gente sempre manteve de uma brincadeira, né? A gente sempre manteve, e mesmo com a consciência. É uma brincadeira pra gente, mas para os nossos pais não é só brincadeira, não é só cultura, é também o meio de sustento deles. O mamulengo sempre foi um espaço ocupado por homens. Então, como é para você, sendo mulher, ocupar esse espaço hoje? Eu acredito que nessa questão de mulher, hoje a minha geração, ela tem uma facilidade a mais, porque as mulheres mais antigas do museu, a mestra Jace, que é Mateu, a minha mãe, mestra Tipinha, e muitas outras, elas foram quebrando esses estigmas que existiam e foi lapidando esse caminho para que hoje eu possa participar de mamulengo, eu possa fazer boneco, sem ter tanto o preconceito. Eu acho que foi muito importante ter fundado o Flor do Mulugu, um mamulengo só de mulheres, porque aí ele quebra a última barreira que tinha, que não tinha nenhuma mestra dentro da barraca e não tinha uma banca só de músicas mulheres. Então, a partir do Flor do Mulugu, eu acho que o caminho para que mais mulheres possam participar do mamulengo se tornou muito mais acessível. Existe algo que mudou com o surgimento do Flor do Mulugu? O que isso trouxe de novo? O mamulengo Flor do Mulugu, depois da mudança do Nova Geração, o Nova Geração ele é um mamulengo que ele não era de mestre nenhum, ele é da associação. Então todos os mestres podem brincar nele. Ele já reformulou a tradição, começou a trabalhar de forma educativa, tirou o racismo, começou a lapidar, mas mantendo ainda a essência dos bonecos, da história dos personagens. O Flor do Mulugu, o que ele traz de diferente é que ele traz a valorização das personagens mulheres. Então a minha mãe, a mestra Titinha, ela brinca de uma forma diferente, onde ela trabalha essa valorização e ela modifica algumas histórias e passagens que envolvem as personagens mulheres. Tem a personagem que antigamente era só uma parideira que lavava roupa e cuidava de menino. A minha mãe trabalha agora ela dizendo que o marido que cuida dos filhos para a mulher poder estudar. Então são pequenas coisas na história do personagem, no improviso, que vai modificando e trazendo algumas coisas novas, algumas temáticas novas para o mamulengo. Como você percebe que as mulheres que acompanham as apresentações se sentem? Isso é uma coisa interessante sobre mulher acompanhando o mamulengo. Antigamente, os mamulengos, o público ficava predominante homem. Por quê? Batia a hora e aí as crianças e as mulheres tinham que ir embora. E ficar só os homens vendo a apresentação de mamulengo. O que hoje isso não existe mais, né? Hoje o público ele é diverso, principalmente o público infantil.
As crianças, elas gritam, elas amam o mamulengo. A gente também, no projeto, a gente vê muito a quantidade de alunas que vêm para o projeto e que também voltam depois, perguntando quando é que vai ter de novo. Elas gostam do espaço, principalmente, eu acredito que a minha mãe, ela consegue acolher muito essas crianças. Então, elas realmente enxergam como a tia, né? Aí pergunta, tia, quando é que vai ter projeto de novo? No caminho para cá mesmo, a gente encontrou uma aluna que estava vindo com a mãe. Ela perguntou quando é que ela vai poder se inscrever de novo, ter projeto de novo, para ela poder voltar para fazer boneco. E aí a gente pretende continuar com isso, chamar mais meninas, chamar o público jovem para continuar mantendo a tradição, que é o mais importante para a gente. O que você acha que o mamulengo transmite para quem está assistindo? Eu acho que aí vai depender da faixa etária. Se for uma criança menor, pequena, provavelmente ela vai achar que o boneco está criando vida e realmente é o encanto. É o encanto de ver o boneco ali, ela realmente acha que está falando com o boneco. O público mais jovem e os adultos, eles ainda se divertem por causa das piadas. Porque a gente antes da apresentação e até durante a apresentação, a gente consegue ver o público pelos furos na barraca. Então a gente chama quem a gente conhece, a gente fala o nome. Então a gente vai instigando para todo mundo ter esse encanto com a cultura popular. E principalmente eu acho que hoje em dia a gente consegue também transmitir uma mensagem educativa, que é uma coisa diferente que a gente também traz no mamulengo. Porque antigamente os bonecos tinham briga de faca e o povo dava dinheiro para apostar quem é que ia morrer. Hoje em dia a gente não tem necessidade disso. Hoje em dia a cultura consegue se manter e aí a gente foi lapidando isso daí. Você consegue ver a presença de meninas mais jovens também na brincadeira? Eu consigo ver a presença das meninas nas oficinas. Temos o intuito de fazer um novo mamulengo infantil, porque o nosso infantil, né, já virou adolescente. E aí a gente vai estar abrindo as portas, porque eu acredito que se fosse alguns anos atrás, antes do Foro do Mulungu, não teria essa expectativa de ter uma mestra menina, de uma menina dentro da barraca como mestra. Mas agora que essa barreira já foi e que agora elas podem ver que isso é possível, que você pode tocar, que você pode ficar na frente da barraca como o Mateus, que você pode ficar dentro da barraca também, eu acredito que elas agora podem ocupar o espaço que elas quiserem, seja como artesã ou como mamulengueira. Para você, o que significa ser filha da mestra Titinha? É complicado, porque a minha mãe faz tanta coisa ao mesmo tempo. A minha mãe, ela não é só mestra, a minha mãe, ela também ficou à frente da instituição como presidente por muitos anos. Ela é o pilar da instituição. Eu acredito que não é só as famílias que mantêm o museu. Eu acredito que o que mantém o museu e o fato de ainda a gente conseguir se manter aqui é a minha mãe. Porque ela chega com um conhecimento que os mestres não tinham. Somente porque na cultura popular você vai encontrar muitos mestres que eles não têm um ensino completo. Então, eles precisam de alguém auxiliando. E a minha mãe chega com esse conhecimento, ela vai aprendendo mais e ela vai ajudando esses mestres a se manter na tradição e não precisar abandonar isso para se submeter a outros tipos de trabalho para se sustentar. Então, através dela, a gente consegue manter as famílias na instituição. Então, é muito, eu diria que é muita expectativa. Por exemplo, querer que eu seja melhor que ela. Eu acho que isso daí é impossível. Porque a minha mãe, ela não só se mantém na cultura, quanto mais tempo vai passando, mais ela vai aprendendo, mais ela vai entendendo. Então, essa importância dela para o museu, para a cultura popular, isso daí é imbatível, não tem como não. Mas eu tenho muito orgulho, somente porque ela consegue se manter do que ela gosta. E ela sabe o que ela faz. Na apresentação, você é contramestra. Então, explica para quem está nos acompanhando qual a função da contramestra no mamulengo. A contramestre, ela fica dentro da barraca e ela auxilia a mestra.
No caso, a gente tanto pode interpretar algum personagem, como eu interpreto a Catirina, mas depois da Catirina, mesmo vocês não vendo mais a voz, a gente ainda vai estar lá pegando os bonecos para o mestre, porque o mestre, ele fica sentado, os nossos mestres eles ficam sentados. Então eles vão apontando ali, indicando que boneco eles querem, e a gente vai lá pegando os bonecos, vai entregando na mão dele. A gente também canta, se for preciso, para acompanhar as cantorias do mamulengo. Então a gente vai fazendo esse trabalho de ir auxiliando dentro da barraca, de apresentar um pouquinho, de cantar também. O mamulengo tem uma variedade enorme de personagens. Então no Flor do Mulungu, a maioria dos personagens é mulher? Eu acredito que o mamulengo do Flor do Mulungu ele tem a presença forte de personagens mulheres, mas eu acho que é uma questão de preferência da mestra. Porque temos um baú que é repleto de bonecos e diversos personagens, cujo qual cada um tem a sua história, mas a história é apresentada de forma improvisada pelo mestre. A minha mãe, a mestra Titinha, ela gosta das personagens mulheres, então você vai ver muito os personagens tradicionais, sim, mas vocês vão ver a Quitéria, a Catirina, tem a Xoxa, umas personagens que ela sempre trabalha nas apresentações dela. É umas personagens que você vê com mais constância, sabe? Nas apresentações dela. Eu não sei se é por uma questão de interpretação da voz até, mas você realmente vê mais predominante as personagens mulheres na apresentação. Você tem uma apresentação especial, aquela que marcou? Consegue lembrar? Eu acredito que seja a apresentação, da minha mãe depois do falecimento da minha irmã. Porque aí o público não estava vendo, mas eu estava vendo minha mãe chorar dentro da barraca, lembrando da minha irmã. Então acho que foi a apresentação mais forte que eu consigo lembrar. Porque teve um momento que a minha mãe não estava cantando e eu não estava entendendo. Até perceber que ela realmente estava emocionada, lembrando da minha irmã. Então foi algo bem marcante para mim. A apresentação mais marcante, com certeza, foi essa. Imagino quanto é significativo você e sua mãe trabalhando juntas hoje, uma sendo apoio da outra. Até porque era recente, então foi forte ver para mim a minha mãe, porque a minha mãe, a minha irmã, ela é encantada pelo mamulengo. E tinha o caboclo de lança, que era um que ela amava. Então, na parte do caboclo de lança, a minha mãe não aguentou. E aí, eu acho que é uma das apresentações mais marcantes para mim, porque foi também uma das com mais emoção, né? É aquela coisa, minha mãe é uma mulher muito forte. Porque, principalmente depois, eu acho que o Museu do Mamulengo até serviu como o lugar dela, né? De se curar. Então, é uma mulher muito forte. Jennifer, falando um pouco mais de você, quais suas expectativas e projetos para o futuro? É sempre bom ter pessoas que têm interesse em levar a história. É sempre bom ver gente que tem um interesse na cultura popular, gente que tem um interesse no mamulengo e principalmente pessoas que gostam e têm interesse em exaltar as mestras e as mulheres que fazem parte do mamulengo, porque é muito importante a presença feminina na cultura popular, principalmente para a gente conseguir atrair mais mulheres para esse meio. Então, que mais mulheres consigam ocupar a cultura popular e que todas as culturas populares consigam se manter a partir dessas mulheres. E obrigada. Jennifer Maria é dessas jovens que carregam o passado sem peso, mas com propósito. Suas mãos moldam o boneco com a mesma ternura que molda o futuro da cultura popular. Entre as falas dos personagens e os gestos herdados da família, ela prova que tradição não é coisa velha, é raiz viva, que brota de novo toda vez que alguém acredita. E para encerrar, Jennifer, se você puder dizer em uma palavra, o
que significa para você a cultura popular, o mamulengo? Que palavra você resumiria? Em uma palavra, resistência. Obrigado, Jennifer, por sua participação. E esse é o Nossa História, Nossa Memória, uma produção que escuta as mulheres que fazem a cultura acontecer.